inscreva-se no canal. Creepy Real. Aquele ar gelado das 4 da manhã sempre limpa a minha mente. E aquela madrugada não era diferente. Ajustei meus fones de ouvido, com a batida suave da música abafando o silêncio quase total das ruas. Cada passada no asfalto úmido era uma pequena vitória, uma promessa silenciosa de um dia mais produtivo. Essa rotina era meu refúgio, minha meditação em movimento. Era sagrada. Dobrei a esquina para a Alameda, a minha parte favorita do percurso. As árvores antigas fechavam a rua, formando um túnel escuro que engolia a luz amarelada dos postes. Eu sempre sentia uma calma estranha ali, uma sensação de estar fora do tempo. Mas daquela vez, algo estava errado. Senti uma coisa estranha, quase nada no começo. Como uma nota desafinada numa música que você conhece de cor. Eu não quis criar caso. Pensei que talvez fosse um resfriado chegando, mas alguma coisa me dizia que eu não devia correr naquela manhã, que era melhor ter ficado em casa. Mas eu tinha meus hábitos, minhas rotinas. Então, ignorei o pressentimento. Eu estava correndo pela minha rota de sempre, a metros de um prédio antigo, quando na penumbra que vazava por entre os galhos, eu consegui distinguir uma forma pequena. Estava parada demais, composta demais para ser um bicho de rua. Diminuí o ritmo. Uma inquietação começou a subir pela minha coluna, com um toque de frieza que não era bom sinal. Quando cheguei mais perto, minha respiração travou. Era uma menina. Suja, maltrapilha, que parecia estar ali, esperando meio que dormindo. Ela estava sentada na calçada, encostada na casca grossa de uma árvore. De repente, ela levantou a cabeça, sentindo a minha presença. O rosto era pálido debaixo de uma camada de poeira, e os olhos eram enormes, fixos. O vestido de um branco encardido estava rasgado em vários lugares. O que um dia foi cabelo, agora eram mechas emaranhadas de sujeira que caíam sobre os ombros. Dava para ver que ela não tomava banho há dias. Um sorriso grotesco, pintado com traços finos e escuros, se abria nos lábios dela, que pareciam de boneca. Mas não foi a aparência dela que fez meu sangue gelar. Foi a sensação clara, cortante e apavorante de que ela me observava com olhos completamente pretos, que pareciam seguir cada um dos meus movimentos. Era um olhar que ia além da simples curiosidade de uma criança. Senti um frio de outro mundo vindo dela. Um mau pressentimento, uma sensação de puro medo que eu não consigo nem explicar. Meu coração disparou. Parecia que ia sair pela boca. Eu quis gritar, alertar alguém daquele terror absurdo que estava tomando conta de mim. Mas minha garganta travou, bloqueada por um nó de pavor. E não tinha uma alma viva por perto. Um calafrio percorreu meu corpo. Não era o frio úmido da madrugada, mas uma sensação gélida que parecia vir dos meus próprios ossos. Meus músculos se enrijeceram, prontos para uma ameaça que minha mente não conseguia processar. O que uma menina estava fazendo ali, sozinha, àquela hora? E por que essa maldita sensação de que ela estava olhando diretamente para a minha alma? Sem conseguir desviar o olhar dos olhos dela, senti uma vontade visceral de escapar. Cada segundo que eu ficava ali, sob aquele olhar sem expressão, parecia uma eternidade. Finalmente, meu corpo reagiu. Eu virei de uma vez e comecei a correr. Meus pés batiam no chão com uma fúria desesperada. Eu não olhei para trás, mas na minha mente a imagem da menina continuava gravada com uma clareza aterrorizante. Seu rosto pálido, seu sorriso macabro e, acima de tudo, seus olhos escuros que pareciam ter visto horrores, ou provocado esses mesmos horrores. Foi isso que acabou comigo. Corri como se minha vida dependesse disso. O som dos meus próprios passos era o único barulho na noite, agora carregada de um perigo que eu não via, mas sentia. Cheguei em casa sem fôlego, com o coração na boca, e a certeza apavorante de que algo terrivelmente sobrenatural tinha acabado de cruzar o meu caminho. A imagem da menina e aquele olhar, aquele maldito olhar, tinham se cravado na minha mente, se recusando a desaparecer. A paz das minhas corridas matinais tinha sido quebrada, feita em pedaços por um encontro que desafiava toda a lógica e plantava em mim
uma semente de terror que eu não sabia como arrancar da minha mente e do meu corpo. Eu estava com medo, com muito medo. Os dias seguintes foram uma tortura. A imagem da menina, seu olhar, sua presença inquietante na madrugada, tudo isso ficou preso na minha cabeça, me tirando o sono e a paz. Cada sombra projetada no meu apartamento, cada barulho lá fora me fazia pular. A sensação de ser observado, uma pressão gelada na nuca, me seguia para todo lugar, mesmo dentro da aparente segurança da minha casa. Eu sabia, com uma certeza assustadora, que eu tinha que encontrar uma explicação, um jeito de exorcizar aquela visão perturbadora. Eu não podia continuar assim, à beira da paranoia. Eu precisava de respostas. Essa vontade era maior que o meu medo. Então eu voltei ao parque onde a tinha visto. Dessa vez era meio-dia. O parque estava vivo, cheio de risadas de crianças brincando e do burburinho de conversas de adultos. A luz do sol parecia uma bênção, um escudo contra a escuridão dos meus pensamentos. Me aproximei de um grupo de idosos que costumavam se reunir nos bancos, debaixo da sombra das mesmas árvores que, horas antes, tinham parecido tão sinistras. A esperança era pouca, mas eu me agarrei a ela. Talvez alguém naquele lugar tão familiar soubesse de alguma coisa. Me apresentei com a voz meio trêmula e descrevi o que eu tinha visto. Embora eu tenha tentado amenizar a parte mais macabra, me referindo à menina apenas como solitária e estranha. Um dos homens, um senhor de rosto enrugado e olhar cansado, com olhos que pareciam já ter visto muita coisa, me ouviu com uma seriedade que gelou minha alma. Quando eu terminei, ele balançou a cabeça devagar como se a minha história não o surpreendesse nem um pouco. Muitos anos atrás, meu jovem, uma menina como a que você descreve, de não mais que 7 anos, desapareceu neste mesmo parque. Ela estava brincando por aqui e de repente sumiu. Procuraram por semanas. A polícia, os vizinhos. Foi uma tragédia para o bairro. Ele fez uma pausa e seu olhar se perdeu no passado. Semanas depois, encontraram o corpinho dela, não muito longe daqui, num lugar isolado perto do mangue. Nunca acharam o culpado. Dizem que o espírito dela continua vagando pelo parque, sem encontrar descanso. O que o velho disse me bateu como um soco no estômago. O lugar exato onde eu tinha encontrado a menina fantasma, a descrição da idade dela, a cor da roupa, era uma coincidência assustadora demais, precisa demais para ser ignorada. Um calafrio me percorreu dos pés à cabeça, não só de medo, mas de uma tristeza profunda pela tragédia daquela pequena. Eu não tinha a menor dúvida. A menina que eu vi na escuridão da madrugada não era uma alucinação. Era ela, o espírito atormentado dela. A revelação, em vez de me aliviar por ter encontrado uma resposta, só me deixou com mais medo ainda. Agora o medo tinha um rosto, uma história. E eu sabia que aquele encontro, aquela visão horrível, não tinha sido um simples acidente. Tinha sido o começo de algo muito mais sinistro. Agora o medo tinha um nome e um rosto, o daquela menina fantasma. E a presença dela, antes passageira, tinha se tornado uma constante. A coisa ficou mais direta, mais pessoal, como se o meu reconhecimento dela tivesse lhe dado uma nova força, uma nova maldade. Porque não era algo bom. Disso eu tinha certeza absoluta, mas eu não entendia como o que eu achava que era um simples fantasma podia ter tanto poder a ponto de me tirar da minha zona de conforto e me provocar os maiores medos. E o pior é que eu sentia como se estivesse me perseguindo. No começo eram coisas sutis. As luzes do meu apartamento, principalmente na sala ou no meu quarto, piscavam sem motivo, como se uma mão invisível brincasse com o interruptor. Objetos pequenos do dia a dia pareciam mudar de lugar. A xícara de café que eu deixava na mesinha de cabeceira aparecia na cozinha. Minhas chaves, que eu pendurava religiosamente no chaveiro da entrada, apareciam em cima do meu travesseiro. Era um jogo macabro feito para minar minha sanidade e minha paciência, mas o pior chegava com a noite. Uma voz cavernosa, quase inaudível no início, como o roçar de folhas secas no vento, se infiltrava por debaixo da minha porta. Ela vinha de cada canto escuro do meu quarto. Às vezes, parecia chamar meu nome,
num tipo de sussurro infantil e gutural que arrepiava os pelos da nuca. Dormir virou uma tortura. Eu tentava me manter acordado, com as luzes acesas e a TV ligada, numa tentativa inútil de criar uma barreira de som. Mas o cansaço sempre me vencia. E então vinham os pesadelos. Não eram sonhos comuns. Eram visões vívidas da menina, sempre com aquele sorriso antinatural, me espreitando e me perseguindo por corredores escuros e claustrofóbicos. O esgotamento tomou conta de mim. Meus olhos ficaram fundos. Minha pele pálida, minhas mãos tremiam constantemente. A sensação de ser observado, antes intermitente, agora era uma pressão constante. Era algo frio na minha pele e na minha mente. Eu não aguentava mais. Me sentia preso na minha própria casa. O santuário que meu lar representava antes, agora tinha virado uma jaula de terror. Desesperado, eu procurei ajuda. Não podia falar com amigos ou família. Eles me achariam louco. Minha primeira parada foi uma igrejinha no centro da cidade. Fui até o padre, um homem amável de meia idade, e contei com a voz embargada uma versão mais leve da minha história. Omiti os detalhes mais sobrenaturais, focando na sensação de uma presença maligna. Ele me ouviu com paciência, e seu rosto mostrava uma preocupação genuína. A resposta dele foi clara. Você deve rezar, meu filho. Mande rezar missas pela alma dessa pobre criatura. Se você realmente sente que é um espírito, e se a perturbação é na sua casa, devemos considerar uma bênção para purificar o lugar. Impulsionado por uma necessidade de soluções mais rápidas, e porque um amigo tinha recomendado, eu entrei em contato com um curandeiro de quem eu tinha ouvido falar, na periferia da cidade. Alguém que se dizia conhecedor das coisas do outro mundo. Esse homem, com olhos penetrantes e uma aura de mistério, me ouviu com uma seriedade assustadora. Ele me falou de entidades encostadas, de energias residuais e da necessidade de limpeza e proteção. Ele sugeriu rituais de purificação, amuletos e, de novo, a ideia de libertar o espírito com oferendas ou rezas específicas. Eu me agarrei a essa esperança. Não sei porquê, mas pensei que isso me ajudaria de alguma forma a recuperar minha sanidade e minha rotina. Eu amaldiçoava o momento em que encontrei aquele fantasma. Então, decidi que tinha que fazer o que fosse preciso para me livrar. Não importava o custo ou a vergonha de admitir o que estava acontecendo comigo. Eu faria qualquer coisa para ter minha vida de volta, para me livrar do olhar incessante e da perseguição implacável da menina fantasma. O que eu não sabia na época, o que minha mente aterrorizada não conseguia conceber, era que isso era só o começo. Eu me agarrei à ideia das missas e da bênção como um ato de desespero, uma última linha de defesa contra o horror que estava me consumindo. O padre e o curandeiro me deram esperança, uma promessa de libertação. E eu comecei os preparativos, sentindo um pingo de alívio com a possibilidade de expulsar a menina fantasma da minha vida e da minha casa. Mas a situação, longe de melhorar, despencou num turbilhão de caos. Não sei porquê, mas a assombração virou uma tempestade. As vozes infantis falando todas ao mesmo tempo, que antes eram quase inaudíveis, agora se transformaram em gritos guturais e ensurdecedores que perfuravam as paredes do meu apartamento, fazendo os vidros das janelas vibrarem. Os objetos, que antes só se moviam sutilmente, agora eram arremessados com uma força brutal contra as paredes, deixando marcas e amassados. Uma vez, minha velha estante de livros desabou com um estrondo, enterrando minhas coisas sob uma chuva de madeira lascada e poeira. Não era um jogo. Era um ataque direto, frontal, contra mim, por eu ter ousado reagir e tentar expulsar essa maldita entidade. As noites eram um inferno. As sombras que apareciam nos cantos e pelo canto do olho ganhavam formas grotescas. Eu ouvia gritos na minha mente, com palavras que eu não entendia, e sentia que minha alma estava condenada. A temperatura do meu quarto caía tanto que ficava insuportável, mesmo com o ar-condicionado desligado, enchendo o espaço com um frio que não era deste mundo. E a menina, eu a via com uma clareza que me deixava sem ar. Não era mais só uma figura embaçada. Seus olhos, antes grandes e fixos,
agora brilhavam com uma luz vermelha e maligna, revelando sua verdadeira natureza sombria. Seu sorriso, aquela careta antinatural, se esticava, mostrando dentes que pareciam mais afiados, mais predatórios. Às vezes, eu a via se mover, se arrastando pelo chão, levitando pelo corredor. Seu corpo se contorcia de maneiras impossíveis. E foi no meio de uma dessas noites de terror incessante, enquanto minha casa tremia e os gritos não me deixavam dormir, que a ficha caiu com uma força devastadora. Não era o espírito atormentado de uma menina inocente em busca de paz. Não era um fantasma comum que se pudesse libertar com rezas ou rituais. Eu soube com uma certeza apavorante, uma verdade que perfurou minha mente já frágil. Eu não era a vítima de um espírito. Eu era o alvo de um predador do inferno. Descobrir a verdadeira natureza daquela coisa acabou com o que restava da minha sanidade. O medo se transformou numa paralisia constante. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Meus olhos, agora perturbadoramente dilatados pelo terror, estavam fundos em órbitas escuras. Minha pele era pálida e serosa. Meu corpo, antes atlético, tremia sem parar. Os ataques constantes tinham me despido da minha vontade, do meu espírito. Eu ouvia vozes na minha cabeça, não só os sussurros da entidade, mas vozes que me incentivavam a fazer coisas horríveis, a acabar com tudo. Eu via sombras se arrastando pelas paredes e a risada macabra da menina, agora aguda e estridente, me perseguia até nos raros momentos em que eu conseguia pegar no sono. Me tranquei em casa, como um prisioneiro da minha própria mente e do horror que me acusava. As missas e a bênção nunca aconteceram. Minha cabeça, que sempre foi boa, virou um inferno de paranoia e alucinação. Eu parei de correr ao amanhecer e deixei de ser eu mesmo. Agora essa menina, ou seja lá o que for essa coisa, é minha companhia constante. Ela se senta na cadeira em frente à minha cama, com seus olhos vermelhos fixos nos meus. Às vezes ela sorri para mim, e o sorriso dela não é o de uma menina, mas de algo maligno que se alegra com a minha miséria. Não há escapatória. As portas da minha casa permanecem fechadas, selando meu destino. O silêncio dentro do meu lar só é quebrado pelos meus gemidos e balbucios ocasionais, os de um homem cuja mente e espírito foram quebrados por algo tão absurdo. E assim se passaram os meses. Eu me tornei uma sombra do que fui. Uma sombra que agora tento salvar, mas não consigo. Acreditem, eu continuo buscando ajuda. Minha família acabou me internando num hospital psiquiátrico, por problemas não só físicos, mas mentais. E essa coisa, ela me acompanha nas piores crises. Eu não sei como responder a tudo isso. Não sei quem pode de verdade me ajudar.